Nesse momento, como diferenciar Gaza e Palestina? Tem como a gente fazer essa divisão ou não? Como que a gente enxerga isso? Então, o povo é o mesmo. Só que assim, a chamada Palestina, que é a Cisjordânia, ou né, a chamada autonomia palestina, que eu já visitei muitas vezes, ela é governada por um partido que é chamado Fatah. E o Fatah é um partido que tem ali a sua liderança conhecida, né, o senhor Mahmoud Abbas, e ele tem todas as reivindicações palestinas. Há uma situação real que precisa ser resolvida para essa população. Existe um desdobramento da herança colonial antiga, com situações que não ficaram definidas e a falta de tato, boa vontade de líderes do passado que não foram capazes de ceder para que se chegasse a um acordo adequado. E o problema dos extremismos que sempre contaminaram a conversa. Aí a gente chega ali e você vê um pessoal muito consciente dos seus interesses e reivindicações, mas que diz, não, vamos sentar e vamos conversar. Não, a gente entende, né, o que acontece. Existem razões muito adequadas nas reivindicações palestinas e existe também do lado de Israel. A questão de Israel que o pessoal não consegue entender é o seguinte: Israel não pode se dar ao luxo de perder nenhuma guerra, porque países árabes nós temos diversos espaços de mundo árabe e islâmico, muito maior, né? Israel, se Israel perde a guerra, acabou o Estado, o único Estado judeu do mundo, né? Depois de toda a catástrofe do Holocausto. Então os judeus têm todo o direito de querer continuar vivo, né? O povo judeu tem essa questão. Então não dá para pensar assim. Então o que acontece é que com a autoridade palestina dá para conversar, para interagir, especialmente se os atores internacionais não atrapalharem mais do que ajudam, né? Agora, em Gaza, o Hamas é oposto ao Fatah. Eles mesmo, quando tiveram até mesmo conflitos ao ponto de o Hamas executar gente pertencente ao Fatah, e o Hamas, como outros grupos jihadistas, não tem conversa com ninguém. Não tem essa questão de que a gente não... Eles são muito diretos, a gente não quer paz, coisa nenhuma. A gente, de fato, se entende como uma espécie de guerrilheiro da justiça, em nome da nossa interpretação wahhabista do mundo islâmico, e acabou. Então, não é um problema, acho que a confusão está aí. O Hamas ultrapassa a questão palestina. Ele já virou essa página. Ele pode até se dizer que o surgimento tem a ver com a questão, sim. Mas hoje eles estão num outro cenário. E esse cenário, no meu entendimento, ele prejudica de maneira muito determinante aquilo que é reivindicação palestina, que faz sentido, porque agora vai ser muito mais difícil conversar, né? Já que a gente entende que desse lado tem gente que chega a esse ponto de partir para um tudo ou nada da maneira mais brutal possível. Então é muito diferente a mentalidade, a cabeça da maioria do que nós temos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, né? Teria sido diferente. Quando aconteceu o atentado, inclusive, é interessante que... Estava perto, né? A liderança da autoridade palestina falou, não temos nada a ver com isso. Foi, o Mahmoud Abbas, porque, sabe, nunca foi proposta deles. Lá dentro tem gente que talvez pense assim e que, vamos dizer, num primeiro momento comemore, porque acho que não está nem entendendo a totalidade do cenário. Tem, mas não é a mesma coisa de jeito nenhum. E a gente estava caminhando para um cenário onde as coisas elas estavam, né? Justamente parece que realmente foi para interromper tudo isso, né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? A gente precisa ficar muito claro para a gente que, apesar da maneira como muitas vezes as notícias são transmitidas, apesar do que o pessoal diz, a realidade de paz, ela tem crescido e predominado. Primeiro, assim, dentro de Israel mesmo, e até mesmo na Cisjordânia, a maior parte das situações, elas são muito mais pacíficas, né, do que
as pessoas estão acostumadas a ouvir. E, inclusive, a coisa mais irônica, o pessoal não sabe disso, né? Que um monte de gente em Israel, cidadãos israelenses judeus, são muito sensíveis e favoráveis à causa palestina. Uhum. Muita gente não é, mas outros são. Curiosamente, os que moravam ali, os que foram assassinados, era exatamente esse grupo de gente. Eram pessoas muito mais ligadas a causas ambientais, que moravam em kibbutz, que se esforçavam. E estava perto ali na fronteira, né? Então foram eles que foram atacados e assassinados. Então, assim, o grupo terrorista foi tão incapaz de perceber quem são as pessoas, que eu diria assim, eles atacaram, na sua maioria, exatamente gente que gastou a vida tentando defendê-los. Gente que dava suporte para a questão de saúde, que inclusive fazia esforço para ajudá-los, né? Porque não é assim. Uma coisa você pode dizer, é a mesma coisa você falar, em Gaza você tem uma direção governamental do Hamas que pensa assim, mas nem todo cidadão de Gaza pensa daquele jeito. A mesma coisa em Israel, você tem uma diretriz do governo que tem uma direção assim, mas o cidadão israelense, né, nem todo pessoa de qualquer país representa a política oficial do seu governo. Então essa distinção é grande. Então o que acontece? Não só o ambiente interno é muito melhor, como Israel tem relacionamento e paz com um país de maioria islâmica, historicamente como a Turquia, como tem já há muito tempo, né, paz com Jordânia e Egito. Eu fui até na sala onde o tratado de paz foi assinado, lá na Galileia, entre Jordânia e Israel. Agora a paz foi normalizada com Marrocos, foi normalizada com o Sudão, com o Bahrein, com os Emirados Árabes e estava para ser normalizada aí com a Arábia Saudita. Que as coisas estavam... Então, aparentemente, o Hamas, que tem uma orientação de uma liderança de um governo muito controvertido, né, e polêmico, que é exatamente o regime autoritário do Irã, né, eles entraram nesse processo, digamos assim, para prejudicar esse ambiente de paz crescente. Mas eu tenho a impressão que, passado esse mal-estar, essa situação, que a tendência para o benefício da região é esse caminho de conversas de paz voltar à cena, porque, Douglas, é verdade que a gente tem que ter uma sensibilidade, e eu faço isso na prática no ambiente palestino há muitos anos, para ajudar aquele povo que precisa de ajuda. Eles são muito necessitados. Só que é curioso como a gente de perfil palestino está sofrendo horrores em vários países, por exemplo, na Síria. Não tem o básico, muitas vezes. Estão sofrendo em diversos ambientes, o que aconteceu na Líbia, o que está acontecendo no Iêmen, em vários lugares, e a gente não vê muita mobilização e qualquer interesse em ajudar esse grupo de pessoas. Então a pergunta é, estamos motivados por direitos humanos ou por outras intenções que merecem um ponto de interrogação? Por exemplo, o regime do Talibã retomou o domínio do Afeganistão com crueldade terrível. Agora nós temos mais de 1,5 milhão de afegãos que se refugiaram no Paquistão que estão sendo expulsos. Quem não lembra a cena, né, do avião saindo e o povo... E eles têm que voltar para lá. Não existe comoção e reação contra o Talibã. Então aí que a gente pergunta, acho que quem está nessa polarização pesada, tipo, não há lugar para palestino, eles são do mal, ou não há lugar para Israel, Israel é, como se diz, colonialista, não serve para nada. Se a gente pensa assim, a gente está mais com a mentalidade dos antigos filisteus. Aí sim, não é Gaza, é você que tem cabeça de filisteu, né? Aí a gente não vai ajudar em nada. Tem que se converter, não dá para ser filisteu, não.